Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus e trazer uma reflexão para a nossa vida de tudo aquilo que Deus tem falado, de tudo aquilo que Deus tem dito, tudo aquilo que Deus tem expressado através de seus profetas. Já que a palavra de Deus diz, creia nos profetas e prosperarei. E que nós possamos crer na palavra sendo liberada pelos profetas, por aqueles que têm se dedicado à sua vida, à obra, ao reino. E que nessa manhã essa palavra possa ser alimento para o meu espírito, para o teu espírito, e que faça a gente refletir sobre aquilo que Deus tem para falar através da nossa vida e aquilo que Deus tem para expressar através da sua palavra diariamente conosco. E hoje eu estava refletindo na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 11, versículo 25, 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Você crê nisso? Você já parou para refletir o que significa vida e morte? Você já parou para refletir o significado dessa palavra para a tua vida? Quando Deus está falando de vida e de morte, mas Ele não está falando somente da morte física, mas da morte espiritual. Ele está falando da vida e da vida eterna, a qual todos nós almejamos e sonhamos. Mas nós estamos verdadeiramente preparados para viver essa vida eterna com Cristo? Será que a nossa fidelidade realmente está em Deus? Porque o que é a vida? O que é a vida? A vida é uma dádiva, é um bem precioso que Deus nos dá. E Deus é a fonte de toda a nossa vida. Sem Deus nós não temos vida, nós estamos totalmente sem Ele, nós estamos perdidos. E sem Deus não há vida. E essencialmente nós somos mortos. Ainda que nós andemos, ainda que falemos, ainda que estejamos fisicamente vivos, mas sem Deus há uma morte espiritual. Então Deus nessa manhã Ele quer falar profundamente comigo e com você através dessa palavra, para a gente refletir através da nossa vida por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Muitas vezes nós perdemos a origem dessa vida espiritual com Deus. E a vida na terra, ela é muito limitada. Tem dia, tem tempo e hora para acabar. Talvez você não esteja preparado porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas a qualquer momento você pode ser surpreendido com uma notícia ou até mesmo você ser surpreendido com a morte. Então, nós precisamos refletir nessa manhã o que é vida, o que é morte, se eu quero ter uma vida eterna com Deus, se eu quero ter uma vida eterna no inferno com Satanás e seus anjos, porque a palavra de Deus diz que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos e todos aqueles que o seguirem. Mas eu quero te falar nessa manhã, por causa do pecado que se originou, a vida aqui na terra ela ficou limitada. Por conta do pecado, Deus não criou a gente para estar morrendo logo, mas por conta do nosso pecado, por conta das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas vidas, elas passaram a ser limitadas. E um dia nós vamos morrer, mas Jesus veio para nos dar essa liberdade, para nos tirar dessa morte espiritual e nos dar essa possibilidade de ter uma vida eterna com Ele e para a glória e em nome dEle. Amado, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a vida é uma dádiva de Deus, mas por conta do nosso pecado, muitos de nós estamos morrendo todos os dias. Morrendo, e o pecado nos separa de Deus, que é a fonte de toda a vida. Então, se você quer ter uma vida longa, se você quer ter uma vida constante, se você quer ter uma vida longa, com longevidade, você venha ter Deus na sua vida. Porque Deus é que nos garante essa vida. É Deus que dá essa vida, que dá essa oportunidade, essa reconciliação com Ele todos os dias. E Deus, mas com Deus a gente tem a vida e o direito da vida eterna. Ninguém pode escapar da morte, pode? Você tem uma fórmula para não morrer? Você sabe o dia e a hora que você vai morrer? Você sabe o julgamento da morte? Então Deus hoje Ele quer falar profundamente conosco entre a vida e a morte, entre a vida eterna e a vida espiritual. Amados, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua vida diante de Deus, mas eu quero te falar: endireita as tuas veredas. Porque quando Ele diz para nós que não há outro caminho, Ele é o caminho, Ele é a vida. E o versículo que eu estou meditando contigo nesta manhã é João capítulo 11, versículo 25, quando Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida.
Ele é a vida, Ele é a morte, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Mas eu preciso, diz o Senhor nessa manhã, para você te alertar que você precisa estar em Deus, porque a vida com Deus te dá o direito à vida eterna, à salvação. Não adianta você ter vida neste mundo, uma vida morta espiritualmente. E Ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Você está preparado para a morte, amado? Você está preparado para onde você vai? Porque quando alguém da nossa família morre, um parente morre, eu costumo falar que é muito melhor a gente ir num velório do que ir numa festa. O apóstolo Paulo fala isso. É muito melhor a gente ir num velório do que ir num aniversário, numa festa, num casamento. Porque num velório você tem a reflexão de saber o que você está fazendo da sua vida. Para onde você quer ir. Se você quer ressuscitar em Cristo, se você quer ter o direito da vida eterna, reflita sobre isso, o que você está fazendo da sua vida. Deus está falando comigo e com você que a vida é a morte. E que a morte, amado, talvez nós não estejamos preparados para o fim, você tá? Nem eu. Quem quer morrer? Ninguém. Mas nós devemos também estar preparados para esse momento. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Jesus, ele morreu e ressuscitou para que todos que nele creiam venham a ter o direito da vida eterna. Mas para que eu tenha o direito da vida eterna, é preciso eu crer nas promessas. É preciso eu crer no derramamento do sangue. Porque não há vida eterna sem sangue. E esse sangue, o que foi derramado, é de Jesus, que te lava e te redifica de todo o teu pecado, redime de todos os teus pecados, de todas as tuas transgressões. Então, amado, eu vim falar hoje de vida e morte. Você está preparado? Você está preparada? Deus, ele fala profundamente. Talvez é necessário que a gente perca alguém para a gente refletir o que eu estou fazendo da minha vida. Para onde é que eu vou? Será que eu vou ter o direito da vida eterna e ressuscitar em Cristo Jesus, como há uma promessa aqui em João 11, que ele está nos dizendo que ainda que morra, viverá? Eu quero te falar nesta manhã, irmão. Se vocês estão ouvindo essa live é porque Deus tem algo para alertar dentro de você. Se você está ouvindo essa live é porque Deus hoje ele quer que você venha refletir sobre a tua vida. Porque essa vida aqui ela é passageira. Essa vida aqui é efêmera. Essa vida aqui, ela é pequena demais. E se a gente pensar somente para essa vida, diz o Senhor que nós somos as pessoas mais miseráveis que existem nesse mundo. Então não deixe Deus olhar para você e dizer: olha, ela é um miserável, ele é um miserável, porque ele só pensa para essa vida, ele só quer para esta vida, ele só quer para esse mundo. O problema da gente é não refletir sobre a morte, porque ninguém quer falar de morte, ninguém quer morrer, mas a morte ela pode chegar a qualquer momento. Eu não estou depressiva, eu não estou triste, eu estou muito feliz, porque hoje Deus me faz refletir para onde eu quero ir e qual é a morte que eu quero ter desse corpo físico. Eu quero ter uma morte de ressurreição. Eu quero ter uma morte de Cristo. Eu quero viver com Ele a vida eterna. E você? Você quer viver com Ele a vida eterna? Você tem buscado por isso? Irmãos, irmãs, eu quero que vocês não sejam ignorantes quanto aos que dormem. E para que nós não venhamos nos entristecer com os outros, ao quem não tem a esperança. Se crermos em Jesus e morrermos e ressurgiremos e cremos também que Deus trará para nós, mediante Jesus, aqueles que dormiram a vida eterna. Então é essa convicção, essa certeza que Deus quer que você tenha hoje no teu coração. Para onde eu irei? Quanto vale uma vida? Que vida é essa que Deus está me dando e eu não estou tendo a oportunidade de viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável na presença dEle? Amados, eu quero te falar nesta manhã que Deus ele fala conosco que Ele não quer que nós sejamos ignorantes ao quanto ao dormir e à morte. Porque após a morte vai haver outra vida. Não que vai reencarnar, porque não existe isso. A palavra de Deus não fala sobre isso de reencarnação de outra vida. Mas ela está falando que quando nós dormimos, que estamos nos braços de Abraão, que nós todos iremos naquele dia do juízo, ou então até mesmo aqueles que vão ser arrebatados, eles vão ter o direito de ressuscitar em Cristo Jesus e ter a vida eterna em Cristo. Amado, isso é muito profundo e muito forte, porque ninguém quer pregar de morte, ninguém quer pregar que vai morrer, ninguém quer pregar que tem céu e inferno.
Ninguém quer pregar que existe Deus e o diabo. Ninguém quer falar a verdade porque o povo quer ouvir uma palavra que agrade o seu coração. O povo quer ouvir uma palavra que venha trazer um refrigério para suas necessidades. Mas eu não quero vir falar para você de uma palavra que te dá prosperidade. Eu quero te falar de uma palavra que te leva para o céu, de uma reflexão hoje que te faz você parar e pensar: ei, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu quero ir? Qual é a vida eterna que eu quero ter? Será que eu quero ressuscitar em Cristo? Ou eu quero ir para o lago do inferno com Satanás e seus anjos, porque está preparado para eles e para todos aqueles que não creram no sacrifício? Amados, eu posso até estar sendo dura na palavra, mas Deus está botando essas palavras na minha boca para alertar muitos hoje, para que a vida eterna ela venha fazer parte da tua vida, que você venha almejar por isso. Porque dentro de você existe uma essência, existe Cristo dentro de você. Não deixa o mundo, não deixa as necessidades desse mundo, não deixa as coisas desse mundo apagarem a chama de Cristo que está dentro de você, que é o Espírito Santo. E que você possa ter essa convicção, essa certeza que nem a vida, nem a morte vão te separar desse amor de Deus. E que esse amor de Deus que dura para sempre, que o pecado não venha te afastar de Deus, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas que nós possamos não morrer hoje fisicamente nem espiritualmente, mas que nós possamos ter o direito da vida eterna, de ressuscitar em Cristo Jesus e tomar posse da promessa daquilo que Ele tem para a minha vida, para a tua vida. Amado, ressuscitar dos mortos em Cristo é tudo aquilo que nos dá esperança, que ainda que venhamos morrer, Ele está dizendo para você hoje: eu sou ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Eu quero que você hoje receba essa palavra, que você tome posse, que você venha refletir que há um Deus que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, que é a bênção de Deus sobre a tua vida e que Ele te dá hoje o direito da vida eterna. Que essa palavra fique no teu coração, que você possa refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida, para onde nós queremos ir e o que nós vamos fazer com ela. Que Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço todos aqueles que estão mandando seus sentimentos. Eu quero só esclarecer: quem morreu não foi a minha mãe biológica, foi a minha mãe de criação, a mãe que a gente considera, a mãe que ajudou a criar, que educou, que ensinou. Estou sentindo muito, mas estou feliz, porque eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. E eu sei que ela está nos braços de Abraão, esperando aquele. Então, morrer em Cristo é lucro. A gente sente porque é ser humano, mas a convicção e a certeza que eu tenho é que a morte para aqueles que estão em Cristo é o direito da vida eterna. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa reflexão nessa manhã, que a gente possa refletir o que estamos fazendo das nossas vidas. Se estamos mortos espiritualmente porque não estamos em Deus, porque não basta você morrer fisicamente. Às vezes você está morto, e a morte que eu vim falar hoje é a morte espiritual. Talvez você esteja vivo e espiritualmente você esteja morto, e Deus está falando para você. Hoje é dia de vida, porque Ele vem em João 10:10 para te dar vida e vida em abundância. E que você possa receber essa vida de Deus, essa vida de Cristo, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E que a gente possa viver com a esperança que Ele um dia voltará e nos dará a vida eterna. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse Pão Diário e cada pessoa que vai assistir. Eu oro, Senhor, pela família da minha mãe Isaura. Eu oro pela nossa família que está sentindo essa morte. Que Tu venha ser a paz, que Tu venha ser o refrigério. Que Tu venha, Senhor, abençoar nesse dia com essa reflexão sobre as nossas vidas. E que a gente possa tomar a decisão certa, Pai, de Te servir, de não sermos mortos física e espiritualmente, mas que a gente possa ter a vida eterna dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus nessa manhã nos conforta, nos consola, nos abençoa, nos dá essa reflexão como palavra de sabedoria, para que a gente possa viver a vida eterna e para que a gente possa ter o direito dela. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa nesse dia, nessa manhã. Fala conosco através dessa palavra. Vai ao nosso encontro e nos abençoa diariamente com a vida e a vida em abundância. E a vida espiritual, que ela seja vivificada em cada um de nós. Nos abençoa, nos dá um dia de paz. Que a graça e o poder de Deus esteja sobre as nossas vidas. É o que eu peço para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Fique com Deus, Deus abençoe. E até amanhã o Pão Diário, se Deus nos permitir. Se Deus nos der vida
para que nós estejamos aqui compartilhando a palavra de Deus, porque Ele é prioridade na nossa vida. Ainda que a gente passe lutas, aflições, se nós temos Deus, nós passamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque o Senhor é o nosso consolo, Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da dor e da tribulação. Ele é conosco e Ele nos abençoa diariamente. E ainda que estejamos passando por aflições, Ele me conforta e diz: tem bom ânimo, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja no nosso coração. Fique com Deus, Deus abençoe.